Glória a Deus, mais um culto de celebração ao que digno de exaltação, de louvor e adoração, amém? E hoje eu quero iniciar esse culto lendo com você o Salmo 146. Olha que ensinamentos profundos que esse Salmo traz para nós. Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. E cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acaba-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo o auxílio é Deus, é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Glória a Deus, né? E é isso que a gente precisa aprender, é cantar louvores ao Senhor, né? Enquanto eu viver, eu cantarei louvores ao Senhor. Que você tenha isso dentro de você. Enquanto você viver, cante louvores ao Senhor. Amém? E hoje, Deus tem uma palavra poderosa para falar aos nossos corações. Né? Hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração, no nosso coração, vai fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa história de vida cristã. Amém? Eu quero orar por você agora, para nós começar a cultuar o Senhor com o nosso louvor, com a nossa adoração. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero exaltar, bendizer ao Rei da Glória, ao Senhor dos Senhores, a esse Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. A Ti, Deus, o nosso louvor, a Ti, nossa exaltação, nossa adoração. Tu és santo, Tu és bom, Tu és único, Tu és a ressurreição, Tu és a vida, Tu és o caminho, Tu és a verdade. Deus, nós bendizemos, exaltamos e Te glorificamos nesta hora. Nós viemos aqui, Deus, te prestar um culto de louvor e adoração, um culto de amor, de gratidão. Queremos te celebrar. Ah, Deus, é uma celebração ao Todo-Poderoso. Deus, receba agora o nosso louvor, a nossa adoração, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos celebrar o Senhor. Cante, exalte esse Deus, esse nome que está acima de todo nome. Amém? Glória a Deus. Depois de um louvor maravilhoso, né? De uma adoração ao Senhor, nós agora vamos estudar a palavra de Deus. Abre seu coração, porque o que Deus quer te ensinar é para você viver no dia a dia. Amém? E hoje eu quero falar sobre o maior nível de batalha espiritual. Eu imagino que você já enfrentou muitas e grandes batalhas internas, externas, né, em vários níveis. Mas hoje eu quero te ajudar, te ensinar como realmente você vencer qualquer tipo de batalha, seja ela interna, seja ela externa, né, não importa. É o maior nível de batalha espiritual. O Senhor quer te dar essas armas hoje. Faça uso delas, né? E a gente precisa entender que um dos maiores níveis de batalha espiritual se chama adoração. Não é à toa que Davi é um grande exemplo de adorador, né? Que é um homem segundo o coração de Deus. Porque era um homem como eu e você, mas era uma pessoa que tinha comunhão, que tinha intimidade, que tinha vida com Deus, que buscava a Deus. Então, como que ele vencia as suas batalhas? Na adoração.
na adoração. Ele adorava ao Senhor, né? Era um nível tão elevado na adoração que ele vencia todas as suas batalhas. E a gente precisa ter essa bênção dentro de nós, desse entendimento, o que é adoração, como vencer essas batalhas espiritual, né? Lá no Salmo 18, verso 3, Salmo 18, verso 3, invocarei o nome do Senhor porque é digno de louvores e ficarei livre dos meus inimigos. Olha só. Invocarei o nome do Senhor que é digno de quê? De louvores. E ficarei livre dos meus inimigos. Davi já começou dizendo muito bem, né? E hoje eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa palavra que Deus trouxe para nós, ela está na Bíblia. Do começo ao fim da Bíblia. Ela está o tempo todo dentro da Bíblia, essa questão da guerra, de batalha espiritual, que é o louvor, que é a adoração. Então, eu quero confessar para vocês que eu gostaria de falar com vocês aqui umas 5 horas sobre adoração. E como a gente precisa ser objetivo, né? Hoje ninguém tem muito tempo, quer dizer, nós não precisamos saber usar bem o nosso tempo e vamos aproveitar bastante aqui o tempo para a gente falar em pouco tempo coisas grandiosas, né? Então, eu quero ir com você lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do 21, que diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores ao Senhor, preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas, os moabitas, atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de saciar os homens de Seir, destruí-los de um por um. Lá no verso 27. Depois, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá, de Jerusalém, voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os encheu de alegria, dando-lhe vitória sobre os seus inimigos. E entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som da lira, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Que a palavra de Deus está dizendo? Que é a questão da adoração. Né? Nós conhecemos bem essa história aqui de Josafá, que ele teve aquele aviso que estava vindo sobre ele, muitos grandes inimigos sobre ele, sobre a cidade, para destruir Jerusalém, Judá, destruir tudo. E naquele momento, a única arma que Deus deu para ele, a instrução da parte de Deus para ele vencer aquela grande batalha, foi o louvor, foi a adoração. É na adoração, é no louvor que a gente traz a presença de Deus e que a gente vai contra o inimigo. Né? A gente precisa entender que quando você adora, é como se você detonasse uma bomba atômica, sabe? Que você tivesse uma força assim contra o invisível das trevas. Eles não suportam, o inimigo não suporta a adoração. Só que nós partirmos para usar as armas corretas, no momento certo, a gente começa, sabe o quê? É abrir mais brecha para o inimigo. A gente começa a xingar, ser incrédulo, ser inconstante na fé, diante de qualquer dificuldade. Muda a situação instantaneamente mediante a adoração. A adoração tem esse poder, né? Tem esse poder de transformação, de mudar a situação. Tem uma história de uma menina uma enfermeira que estava indo ao trabalho e acabou que um movimento muito grande, ela não conseguiu entrar, e quando conseguiu entrar no ônibus, estava lotado e ela acabou entrando lá atrás, no final.
E ela, né, começou a ver que estava com muita dificuldade. Ela tinha que descer numa estação, numa rodovia, aonde que trocava o ônibus. As pessoas trocavam para pegar no terminal, para pegar outro ônibus. E naquele momento, ela começou a ir para trás e estava tão lotado, e ela não conseguia passar. E chegando mais para trás, assim, as pessoas em pé, todo jeito. As pessoas começaram a xingar, falar palavrão, reclamar, lamentando, aquele peteco lá atrás, né? Aquele xingatório. De repente, ela, glória a Deus, porque eu sou salva. Querido, sabe o que aconteceu? Todo mundo abriu o caminho de tal forma que ela desceu na estação, lá no local que ela precisava de trocar de ônibus, sem nenhuma dificuldade. Foi um silêncio e as portas se abriu para ela entrar, para ela descer. E sabe o que aconteceu? Tinha horário certo para ela pegar aquele ônibus. Se ela não pegasse aquele ônibus, era só depois, 1 hora depois, ela desceu e conseguiu ainda entrar no outro ônibus. Simplesmente porque naquele momento ela abriu a boca e adorou o Senhor. Adorar o Senhor. Sabe o que é adorar o Senhor? Né, Jesus disse lá eu até anotei aqui, lá em João, capítulo 4, 23, né? Adoração é uma coisa que tem que ser, em espírito e em verdade, tem que ser feito do coração. A adoração é um convívio, uma comunhão que você tem com Deus, com a palavra no seu dia a dia, uma comunhão gostosa que você tem com Deus, que diante das dificuldades, sabe o que você vai falar? É de Jesus, é de louvor, é de adoração, né? Quando a gente está cheio da palavra de Deus, quando a gente está cheio de convívio, né, de convívio com as coisas de Deus, você pode ter certeza que em qualquer oportunidade que você tiver, você não vai contar piada, você não vai falar de novela, você não vai falar da fazenda lá, dos gado, sei lá, você vai falar de Jesus, porque você teve tempo, você está convivendo com isso. Né? Então, a adoração é um estilo de vida, é aquilo que você está vivendo, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, vamos nos encher da palavra de Deus para que em todo tempo a gente possa adorar o Senhor. Diante da luta, diante da dificuldade, no lugar da gente lamentar, reclamar, chorar, a gente precisa aprender com Davi, né? Davi era um adorador em qualquer tempo. Por quê? Porque ele sabia, ele convivia, ele tinha tempo, ele tinha comunhão com Deus. Isso levava a ele a ser um adorador dentro da tristeza, dentro da dor. É interessante, eu recomendei há um tempo atrás uma palavra para vocês, estarem lendo o Salmo, né, o livro de Salmos. Por quê? Porque quando nós estamos lendo o livro de Salmos, a gente vai aprender muito sobre adoração. Querido, a palavra de Deus diz para nós, lá em Filipenses, em 1 Tessalonicenses 5,18, olha só, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você sabe qual é a vontade de Deus? É dar graças. Oh, glória a Deus! Queridos, aprenda a dar um glória a Deus, em qualquer momento. Ah, mas eu vou dar glória... Não. Dar glória a Deus significa trazer a presença de Deus. Quando você abre a sua boca, você invoca ou você traz alguma presença espiritual para perto de você. E dentro da dor, dentro da dificuldade, quando você começa a glorificar a Deus, você traz a presença de quem? De Deus, do Todo-Poderoso, do Senhor Criador de todas as coisas. E a gente precisa aprender isso, a gente precisa aprender qual é a presença que a gente quer perto da gente. Qual é a presença que a gente tem, né? Porque a gente precisa buscar para nossas vidas. São várias passagens, é até difícil para mim ler tantas passagens que eu separei, que eu gostaria de estar lendo com vocês. Mas eu gostaria de dizer para você, aprenda com esse salmo que nós acabamos de ler no início desse culto. Enquanto viver, louve ao Senhor. Louve. Escolha adorar o Senhor. Né? Traz a presença de Deus, traz a solução, invocando o nome do Senhor. Glorifica, oh glória a Deus. Irmãos, eu vou contar um segredinho para vocês, você é meu ouvinte, meu irmão, minha irmã. Todas as vezes, quando um irmão, né, entrega um dízimo, uma oferta, a primeira palavra que eu falo, você sabe disso, você que é um dizimista, um ofertante nesta obra, né? Glória a Deus pela sua vida. A primeira palavra que eu coloco lá é glória a Deus. Eu glorifico a Deus porque você está tendo a alegria de ser fiel ao Senhor, mas também para que Deus te abençoe. Porque eu sei que quando a gente glorifica a Deus diante de uma situação, a bênção de Deus vem. Então vamos dar graças a Deus. Mas quando as coisas estão difíceis, está com luta também, glorifica o Senhor.
Glorifica o Senhor. Amém? E esta é a palavra de Deus hoje para nós. E eu quero encerrar com você essa palavra lendo Mateus capítulo 8, verso 2 e 3. Quando ele desceu do monte, grande multidão o seguiram. Um doente, aproximou-se e o adorou. Adorou de joelho e disse: Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Sabe o que aconteceu com essa cura aqui? O que ele fez? Aproximou-se e adorou de joelho. Quando você se aproximar diante de Deus, esse homem era leproso. Esse homem tinha uma dor, e naquela época era lepra. Lepra era... As pessoas ficavam excluídas da sociedade, excluídas da família, totalmente isolado. Sabe o que aquele homem fez? Ele não estava desesperado pela cura, simplesmente. Ele prostrou de joelho diante de Deus e disse: Senhor, olha só, adorou de joelho e disse: se queres, pode purificar-me. Ele também sabia que Deus tinha todo o poder, bastava ele querer. Tenha conhecimento de Deus e se prostra diante do Senhor, porque o Senhor quer também receber a sua adoração e te dar a alegria de ver o milagre na sua vida. Adore ao Senhor. Amém? E eu quero agora passar para o momento de dízimo, de oferta, né? Quero, nesse momento, te dar a oportunidade de trazer aqui à casa do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Nós estamos falando sobre louvor, sobre adoração, né? E quando você traz a casa de Deus a Deus, não é simplesmente a homens que você está trazendo. A sua fidelidade está vindo a Deus. Você o adora. Né? E lá no Salmo 150 fala muito: todo ser que respire, louve, adore ao Senhor. Então, eu quero te dar essa oportunidade nesse momento de você adorar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua fidelidade. Adora o Senhor trazendo a casa do Senhor. Né? Graças a Deus por você que já faz isso, né? Que tem adorado ao Senhor com o seu dízimo, com as suas ofertas. Né? Então, glória a Deus. Está aqui a conta da igreja, anota direitinho. E vamos orar consagrando ao Senhor. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer, Pai, porque o Senhor faz milagre quando te reconhecemos. Quando nos prostramos diante do Senhor em adoração, em comunhão, em intimidade. Pai, em nome de Jesus, que esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu ouvinte, Senhor, que, Deus, que ele possa saber usar essa chave. Que ele aprenda a ter comunhão com o Senhor, que ele aprenda a te adorar em qualquer momento da sua vida. Que ele entenda que o maior nível de batalha espiritual é a adoração. Então que ele não olhe, Pai, o que ele está vivendo, mas que ele te adore em espírito e verdade. Pai, eu quero agora, junto com eles, consagrar os seus dízimos, as suas ofertas ao Senhor e pedir a bênção do Senhor sobre as suas finanças. Abençoa a sua casa, abençoa as suas rendas, abençoa a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então agora receba, levanta a mão, receba a bênção do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, Deus, te abençoe. Que Ele tenha misericórdia de ti e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a sua paz, a sua bênção, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.